Olá, amados, graça e paz. Inicio essa breve reflexão lembrando das orientações de Davi ao povo sobre em quem eles deviam colocar a confiança. Ele diz assim: confiem nele em todos os momentos, ó povo, derramem perante ele o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, verso 8. Nossos encontros últimos, a gente tem falado que o Senhor tem controle sobre todas as situações. Ele tem o controle também sobre o fracasso, que falamos na semana passada. Pedro foi citado em Lucas 22, 31 e 32, quando Jesus estava antevendo o fracasso que ia acontecer na vida dele, e disse: Pedro, eu orei para que você não perdesse a fé. A situação de fracasso que mais incomoda o ser humano é a situação de morte, situação final, que nós nos deparamos com a nossa existência chegando ao final. E aí um servo de Deus do passado, Matias Cláudios, falando de maneira, como ele sempre falava, com humor extravagante, uma meditação solene, ele disse: o ser humano vive e existe só por pouco tempo. O mundo passa e com ele todo o seu esplendor. Só há um que é eterno e está em toda parte, e nós em suas mãos. E aí eu pergunto, mas como assim? E podemos confiar nele em todos os momentos? E aquele momento registrado em João 11, quando Marta disse a Jesus de maneira exasperada: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu me refiro à morte de Lázaro. E aí é como se ela estivesse perguntando: por que o Senhor demorou? Essa é uma das perguntas que muitos fazem agora. Onde está Deus? Onde estava o Senhor quando isso acontecia, quando aquilo acontecia, enfim? Onde estava Deus? Faltou o domínio da situação? Por que ele fracassou? Mas veja, pense comigo. Imaginemos, caso ele chegasse em Betânia dias antes e curasse o seu amigo daquela enfermidade e livrasse Lázaro então da morte e também livrasse as suas irmãs Marta e Maria das lágrimas e do sofrimento que viriam por causa da morte do irmão. O que teria acontecido? O que teria acontecido é que faltaria nas páginas da nossa Bíblia uma das mais belas narrativas sobre a soberania de Deus. E um texto muito conhecido nosso, dos cristãos em geral, quando nós nos deparamos com o maior fracasso humano, que é a morte, nos velórios, nas despedidas, é o texto de João 11, 25 e 26, onde Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E Jesus pergunta: você crê nisto? Agora imaginemos quanta esperança este texto infunde nos corações daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Nós não podemos quantificar o consolo que essas palavras trazem aos corações daqueles que já enfrentaram a dor da separação de um ente querido. Quantas lágrimas já foram estancadas dos olhos de muitos que ouviram essas palavras do Mestre: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não vem antes e nem depois. É o que nós vemos na narrativa de João 11. Ele tem o controle sobre o maior fracasso humano, como tem controle de todas as situações. O problema é que a nossa capacidade de percepção, de compreensão das coisas é bem pequena, é bem limitada. A nossa sensibilidade é muito reduzida. Em certo sentido, nós estamos classificados com aquilo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, 12. Diz assim: porque agora vemos como que em espelho, obscuramente. Então, um dia veremos face a face.
Nos dias de Paulo, o espelho era um metal polido. Hoje nós temos um espelho com uma qualidade que você consegue ver de maneira perfeita. Mas imaginemos, mesmo o espelho dos nossos dias sendo transformado em algo opaco com um vapor, por exemplo. Você não enxerga muito bem as coisas. E é isso que nós estamos aqui. Muitas coisas nós não conseguimos ter a percepção, a compreensão, mas Ele sabe todas as coisas, Ele é soberano e tem o controle de todas as coisas. Confiem nele, ó povo, em todos os momentos, é o que diz o salmista. Nós precisamos estar firmados nessa palavra. Podemos crer que Ele tem o controle de todas as situações, até mesmo do maior fracasso humano. Paul Tillich, um teólogo, disse assim: Deus é infinitamente escondido, livre e incompreensível. Devemos esperá-lo de maneira mais absoluta e radical. Ou seja, afaste definitivamente a sensação de que ele fugiu da raia, de que ele não está atento àquela situação. Ele nunca abandonou, ele nunca nos abandonará. Como foi com Lázaro, ele tem o domínio sobre a história. O mundo e as nossas vidas estão em suas bondosas mãos. E é exatamente porque ele tem o controle de todas as situações que nós podemos crer que ele tem o controle sobre o maior fracasso humano. Isaías 41:13, ele nos convida. Ele diz assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. E aqui concluindo, ele sabe, Jesus sabe quando a hora é chegada. E mesmo quando a hora é chegada, ele demonstra um dos maiores atributos dele, que foi relatado em 4:4. O Senhor disse assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, a chegada a Betânia foi na hora certa. A chegada dele nas nossas vidas é certa. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso, nós somos encorajados pelo Salmo 62, verso 8. Confiem nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante de Deus o vosso coração, porque Ele é o nosso refúgio. Deus abençoe, fica na paz, na graça do Senhor Jesus, você e a sua família. Grande abraço!